Sim, os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Então, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, homem, pedes de beber a mim, que sou mulher de samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, dizendo: ah, mulher, se conhecesses o dom de Deus, e soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim como seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Pode se sentar. Olha para cá. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4. Um texto extremamente conhecido pela igreja. Texto esse que registra o encontro e a conversa de Jesus com a mulher de Samaria, ou com a mulher samaritana, como preferir. E hoje nós iremos conversar sobre esse texto. Mas antes de nós adentrarmos ao texto, eu gostaria de voltar um pouco atrás na Bíblia e na história, a fim de buscarmos um pouco de contexto histórico, cultural e, acima de tudo, contexto bíblico. Porque assim fazendo, nós conseguiremos entender melhor aquilo que o texto está a nos propor. Portanto, se possível, eu gostaria muito que você ficasse ligado, prestasse bastante atenção, porque nós iremos voltar lá no começo da Bíblia e vamos vir caminhando de maneira progressiva, sempre para frente, até chegarmos no texto em que nós lemos, e nesse texto nós concluiremos o raciocínio e a reflexão. Amém? Portanto, paciência. Preste atenção, olhe para cá. Certo dia, Deus escolheu um homem chamado Jacó. E esse homem recebeu um novo nome dado pelo próprio Deus. Deus mudou o nome do homem de Jacó para Israel. E esse homem, agora chamado pelo seu novo nome, Israel, teve 12 filhos homens. E a partir da descendência de cada um desses 12 filhos, se desenvolveu uma tribo, totalizando, obviamente, 12 tribos. 12 filhos, uma tribo a partir de cada filho, 12 tribos. Estas são as conhecidas e assim chamadas 12 tribos de Israel. Com o passar do tempo,
essas 12 tribos foram se desenvolvendo e vieram a se tornar uma nação, a nação de Israel. O povo levantado por Deus para dar seguimento ao plano histórico da redenção da humanidade e de toda a criação. Quem está me entendendo, diga amém. Daí o tempo foi passando, e no começo dessa nação, Israel ela era uma teocracia, isto é, ela era governada pelo próprio Deus. Deus, cracia, governo, teocracia, governo de Deus. Deus era quem governava a nação de Israel de maneira pessoal. Porém, o tempo foi passando e a nação de Israel ela deixou de ser uma teocracia e passou a ser uma monarquia, ou seja, passou a ser governada por um rei. O primeiro rei do período monárquico, como nós sabemos, foi Saul. Porém, como nós conhecemos bem a história, o império ou o reinado de Saul foi se declinando aos poucos, até ele ser rejeitado pelo próprio Deus, perder o trono e morrer. Então, após a morte de Saul, quem assume o trono é o Davi. E sob o governo de Davi, a nação de Israel conseguiu vencer todos os seus inimigos, obtendo o poder total da região. Davi, ele liderou várias expedições militares e conseguiu derrotar 7 outros impérios inimigos, conseguindo obter o poder total, desde a fronteira com o Egito até o Golfo de Acabã e do Golfo de Acabã até o Eufrates. Dominou tudo. E depois de conseguir esse êxito militar, Davi também conseguiu unificar as 12 tribos, que viviam em dissensões e em pé de guerra umas com as outras. E Davi então consegue restaurar a unidade da nação e governa sobre as 12 tribos unidas e em harmonia. Até que ele morre e quem assume o trono é o seu filho Salomão. E quando Salomão ascende ao trono, o cenário que ele encontra é esse: as 12 tribos vivendo unidas, sem nenhum inimigo, tudo tranquilo, o cenário perfeito, tudo azul. E ele aproveita essa tranquilidade para construir. E com o aval de Deus, ele constrói o templo, constrói o palácio, introduz o comércio marítimo, potencializa o exército, compra carruagens, cavalos, enfim. Podemos dizer que Israel viveu seus dias áureos sobre o governo de Salomão, em relação à estrutura. Porém, veja só, para Salomão conseguir dar cabo desses projetos, ele precisava de muito recurso. E aqui é onde reside a semente do problema. Porque para arrecadar esses recursos suficientes, Salomão passou a cobrar impostos altíssimos da nação. E esses impostos abusivos começaram a sufocar a nação de Israel. E um sentimento de revolta começou a ser gerado e foi crescendo, até que ele morreu. E quem deveria assumir o trono era o seu filho, Roboão, o príncipe herdeiro. E ele assumiu. Mas quando ele assume o trono, de imediato, a população vai até ele e pede a ele para que ele diminuísse os impostos instituídos pelo seu pai para que a nação pudesse respirar. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, ao invés de diminuir, ele aumentou. E essa atitude deu start a uma revolta na nação. E aconteceu uma rebelião. Lembra que eu falei que a nação era composta por 12 tribos? Pois bem, 10 dessas 12 tribos se rebelaram contra ele. E foram para o norte. Escolheram outro rei e fizeram outro reinado, o reino do norte. E 2 tribos das 12
ficaram sob o governo dele, no sul. A capital do reino do sul era Jerusalém. E a capital do reino do norte, Samaria. Agora veja bem, a nação levantada por Deus para viver em unidade, para viver em harmonia, agora está dividida. E além de estar dividida, se tornam inimigas. Um muro de separação é levantado entre o reino do sul e o reino do norte. E essa inimizade vai sendo alimentada dia após dia, até que no ano 722 antes de Cristo, Sargão II invade o reino do norte. Porque o próprio Jesus já tinha dito que um reino dividido não subsistirá. E Sargão II invade o reino do norte, entende isso aqui? Mata boa parte da população, outra parcela da população ele captura e leva para o cativeiro, e uma pequena parcela ele deixa morando no reino do norte. Aí, em uma estratégia política, o que é que ele faz? Para permanecer com o controle do lugar tomado, ele traz estrangeiros de outros lugares, como por exemplo de Cutã, de Avã, de Ramate, Babilônia, e ele pega esses estrangeiros e botam para morar no reino do norte. E esses estrangeiros passam a se relacionar com a parcela de judeus que tinham ficado. E desses relacionamentos nasceram filhos. E os filhos desses relacionamentos dos judeus com os estrangeiros passaram a se chamar samaritanos. Quem me entendeu, diga amém. Por que eu fiz toda essa viagem? Para você entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos, eles eram filhos de judeus com estrangeiros. Em outras palavras, eram judeus mestiços. Só que o que acontece? Por conta dessa mistura de raças, as duas tribos que ficaram no sul passaram a tratar os filhos dos judeus com estrangeiros como se fossem uma raça inferior, como se fosse um povo indigno. Para você ter ideia, os judeus do sul chamavam os mestiços de raça de cães selvagens. E essa inimizade foi sendo alimentada. Mas eu não sei se você percebe, mas os judeus e os samaritanos, eles tinham mais semelhanças do que diferenças. Sim ou não? Vinham da mesma raiz, eram filhos da mesma promessa que foi feita a Abraão. Mas por conta de que no percurso aconteceu uma mistura, houve uma separação. E essa separação começou a ser alimentada e se transformou em uma guerra de 700 anos. E não era qualquer guerrinha não, o pau quebrava. Não sei se você lembra, mas quando o reino do sul voltou da Babilônia, do cativeiro, o reino do sul foi reconstruir o templo. E os samaritanos resolveram ir lá, oferecer ajuda. E disseram, olha, nós viemos aqui ajudar vocês a erguer o templo do Senhor. Aí os judeus disseram, vocês aqui? Nós não iremos profanar, olha só. Nós não iremos profanar o templo com a mão de obra de vocês. Vocês são impuros. Vocês são indignos. Vocês são cães selvagens. Aí os samaritanos fizeram o quê? Então nós vamos lá para o Monte Gerizim e vamos construir um templo lá. E cada um segue com sua religião. E vida que segue.
Aí os samaritanos foram para o Monte Gerizim, fizeram o templo. Com o passar do tempo, eles começaram a misturar o culto de Deus com outros cultos pagãos, criando uma religião sincrética. E aquilo foi sendo alimentado. Aí não sei se você lembra, mas lá no livro de Neemias, quando Neemias foi reconstruir o muro, os samaritanos foram enviados por quem? Sanbalat e Tobias para atrapalhar. Olha, vai lá atrapalhar. Eles foram, com o maior prazer. Não era guerra. No ano 130 antes de Cristo, quem está me entendendo, diga amém. No ano 130 antes de Cristo, na guerra dos Macabeus, sob o comando do general João Hircano, os judeus foram lá no Monte Gerizim, entraram no templo dos samaritanos e derrubaram o templo. Olha só o tamanho dessa guerra. Era uma bagagem histórica negativa, enorme. Preconceitos, muitos. Preconceitos raciais, preconceitos religiosos, desavenças políticas, uma bagagem histórica do tamanho do mundo. Aí nesse contexto, nós voltamos para o texto que nós lemos. E o texto diz que Jesus estava na Judeia. E ele queria ir para a Galileia, meu bispo. Aí ele olha para os discípulos e dá essa informação. Só que aqui se levanta um problema. Por quê? Porque a Judeia ficava ao sul e a Galileia no norte. Samaria ficava centralizada entre essas duas regiões. Logo, quem quisesse ir daqui para lá ou vir de lá para cá, tinha que passar por Samaria. Aí os judeus, por conta do preconceito, o que foi que fizeram? Construíram um caminho que dava pela Pérea, arrodeava Samaria, só para não ter que passar por Samaria. Porque os judeus diziam que até a poeira do chão de Samaria era maldita. E eles não queriam sujar os pés. Aí nesse contexto, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, a gente vai para Galileia. Eu imagino os discípulos se arrumando para sair. Jesus diz: aí é necessário passar por Samaria. Ô Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas tem um caminho que dá pela Pérea. Eu sei. Mas é necessário passar por Samaria. Senhor, esse caminho foi feito já para a gente não ter que cruzar Samaria. Eu sei, mas é necessário passar por Samaria. Senhor, é 700 anos de guerra. São um povo estranho, de uma religião diferente, são raça de cães, são indignos, são impuros. Jesus diz: eu sei de todos esses pensamentos de vocês, mas é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque isso é papo de judeu sem Jesus. Judeu com Jesus tem que deixar de lado os preconceitos sociais. Judeu com Jesus tem que abrir mão dessa guerra, dessa briga de ego vaidosa que está sendo alimentada por anos e anos. Judeu que segue a Jesus tem que entender que em Cristo não existe supremacia racial, não existe uma raça que está acima da outra. Judeu com Jesus tem que entender que independente dos preconceitos, esse caminho que te afasta do teu semelhante, ele tem que ser abandonado e é necessário passar por Samaria. Jesus se nega a partilhar dos nossos preconceitos vaidosos e bestas. Aleluia. Aí os discípulos contrariados se levantam e vão, Léo.
Aí o texto diz que Jesus, ele quando entra na cidade, cansado da viagem, né? Meio-dia, o sol torando na Palestina. Aí Jesus vê um poço e uma sombra na beira do poço. Ele diz, oxe, eu vou me sentar aqui. Ô Senhor, mas a gente não ia só passar. O Senhor já vai sentar. Vou sentar aqui. Vocês vão na cidade comprar comida e bebida. Os discípulos vão. Aí quem é que vem descendo de lá para cá? Uma mulher samaritana com um cântaro de água. Outro problema social. Por quê? Porque uma outra situação triste era a situação na qual as mulheres viviam na cultura hebraica. Só para você ter ideia, as mulheres na cultura hebraica, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Elas passavam a maior parte do tempo dentro de casa, trancadas. E quando precisavam sair na rua por algum motivo em específico, elas eram obrigadas a sair com 2 véus para esconder a identidade. Outras, em um caso mais extremo, eram obrigadas a permanecer com os véus dentro de casa. E quando saíssem na rua, elas tinham que sair da maneira mais invisível possível. As mulheres na cultura hebraica não podiam nem se comunicar com homens na rua. E quando eu falo se comunicar, eu falo por menor que seja, nem um bom dia, nem um oi, nem um aceno. Não podiam. Se fosse visto isso acontecendo, essa mulher estava passiva ao divórcio. Para você ter ideia, na cultura hebraica, as mulheres elas não poderiam ler a Torá, não poderiam estudar. Elas não podiam entrar dentro do Santo dos Santos. No período menstrual, elas eram proibidas até de passar na frente do templo, entrar no átrio. As mulheres na cultura hebraica eram vendidas muitas vezes como escrava aos seus 12 anos. E quando não eram vendidas como escravas, elas eram dadas em casamento e em troca o pai recebia um dote, uma quantia considerável em dinheiro. Em outras palavras, ele vendia. Veja só que situação triste. Aí Jesus está sentado e quem vem descendo? Uma pessoa com 2 estigmas sociais pendurados no pescoço. Mulher e samaritana. E Jesus era o quê? Judeu e um rabino. Os rabinos não podiam nem conversar com as suas próprias esposas na rua. Para você ter noção. É a mulher quando vê Jesus, né? Já consegue identificar pela aparência. Ela se apressa, Léo, joga o cântaro dentro d'água. Aí quando o cântaro toca lá no fundo, Jesus de maneira gentil diz, dá um pouco dessa água. Aí imagina a mulher levantando a cabeça assustada, porque não era comum. Tanto é que ela vem de maneira agressiva, ela diz, como é, olha só, que você sendo homem e judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana. Aí ela lança todas as opressões sociais aos pés de Jesus, toda aquela bagagem histórica que ela viveu por anos e anos aos pés de Jesus, lança os preconceitos. Aí Jesus olha para ela e diz, mulher, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e se tu soubesse quem fala contigo, tu esqueceria esses preconceitos sociais, tu esqueceria esses estigmas, tu esqueceria essas guerras de ego e vaidade, tu esqueceria todas as opressões e tu me pediria água de beber e eu te daria. Aí eu imagino a mulher olhando em volta,
cântaro dele. Está pedindo água a mim agorinha. Ela procura o cântaro. Olha para o braço dele, Douglas. Olha para o fundo do poço. Ela diz: Senhor, o poço é fundo. E o Senhor não tem um cântaro. Aqui por perto não existe outra fonte de água além dessa. Então me diga, onde é que o Senhor vai arranjar essa água para me dar? O Senhor é por acaso maior do que o nosso pai Jacó que fez esse poço? Não sabia ela que estava falando com o Criador de Jacó. Aí Jesus olha para ela e diz: ainda não entendeu. Essa água aí? Essa água aí, quem beber dela daqui a pouco tem sede. Se tu tomar um copo dessa água aí, só na caminhada que tu der para casa, desse sol a pico, quando chegar em casa, sede de novo. Essa água aí do poço é passageira. Porque debaixo do céu tudo é vaidade. Tudo se vai, tudo é passageiro. Aqui embaixo tudo passa. Eu não estou falando de coisas terrenas não. A água que eu estou falando não é H2O, não é aí do poço não. A água que eu estou falando é uma água que jorra para a vida eterna. E aquele que tomar dessa água nunca mais sentirá sede. Pelo contrário, dentro dele se fará um rio de águas vivas que flui para a eternidade. Eu estou falando é de salvação. Aí a mulher olha para Jesus e diz: eu quero dessa água. Eu quero. Aí Jesus desperta a necessidade dentro dela, meu bispo. E quando ele acessa a necessidade, ele diz: quer? Então, vamos começar. Vamos começar a retirar tudo aquilo que impede a água de jorrar. Vai em casa. Olha só, aprenda a evangelizar com Jesus. Jesus pediu água para iniciar uma conversa, despertou uma necessidade e só depois é que ele vai tratar dos problemas. Jesus diz: vai em casa e traz o teu marido. A mulher coça a cabeça. Assim. Não tenho marido. Jesus diz: disseste bem. Porque tu já tivesse 6. Esse que tu estás não é teu. Eu te conheço. Jesus me conhece. Jesus nos conhece. Mas Ele não está aqui para apontar o dedo, Douglas. Ele não está aqui para te julgar e te condenar. Ele te conhece e está aqui para mudar a nossa vida. Ele está aqui para nos levantar, para nos ajudar. Aí a mulher olha para ele. A mulher tenta fugir. A mulher diz: vejo que tu és profeta. Então, já que tu és profeta, me ajuda numa discussão aqui teológica que acontece aqui há muitos anos. Vocês judeus, olha, vocês e nós e vocês e a divisão. Vocês judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é no templo. Nós, samaritanos, dizemos que o lugar de adorar a Deus é no monte. Inclusive vocês derrubaram o templo que estava lá no monte. Então, me ajuda aí nessa situação. Qual é o lugar certo de adorar a Deus? No templo ou no monte? Aleluia. Aí Jesus diz: chegará um tempo, chegará a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E é necessário que os seus verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Escuta, para de querer prender Deus no templo, no monte, no quarto.
Deus é bem maior do que tudo isso. Deus, Ele não cabe dentro das nossas caixinhas preconceituosas. Deus é Espírito. O templo está em Deus. O monte está em Deus. Deus é maior. Tudo que existe move e vive. Vive e move se existe em Deus. Pedro está querendo dizer o que com isso? Que no templo não é lugar de adorar a Deus? Não, não estou dizendo isso não. O templo também é, mas não só. O monte também é, mas não só. Deus é Espírito, então adore a Ele no templo, no monte, em casa, no trabalho, na escola, dentro de casa, na vida, na existência. Deus é para ser adorado em espírito e em verdade, independente das geografias. Aleluia. Um Deus que cabe dentro de um templo é muito pequeno e eu não quero. Um Deus que vive preso em um monte é muito pequeno e eu não quero. Um Deus que só habita dentro do quarto é muito pequeno e eu me rejeito a adorar esse Deus. O meu Deus é bem maior do que tudo isso. Aleluia. É sobre vida, é sobre existência. Ah não, chegou o domingo. Vou me apressar porque daqui a pouco eu vou para o templo adorar a Deus. Aí vai para o templo, 2 horas de culto. Aí sai do templo, pronto. Meta da semana cumprida. Adorei a Deus. Mas eu estou sentindo que está pouco. Então eu vou começar uma campanha e vou para o monte. Aí vai um dia para o monte e pronto. Já aumentei a minha cota. E o resto da sua vida? Mais uma vez eu repito, não estou fazendo apologia para que você não venha ao templo nem vá ao monte. Isso é maravilhoso, devemos vir e devemos ir ao monte. O que eu estou te pedindo é que você, pelo amor de Deus, não limite o relacionamento com Deus ao templo e ao monte. Ele é bem maior do que tudo isso. Aí a mulher olha para Jesus, vou finalizar. A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que quando o Messias vier, olha, ele vai acabar com todos esses problemas religiosos. Aí Jesus olha para a mulher e diz: eu sou o Messias. Eu sou o esperado das nações. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Senhor das nações, o leão da tribo de Judá. Eu sou o Messias. Aleluia. Olha aqui, procure na Bíblia uma outra ocasião em que Jesus faz essa afirmação em primeira pessoa. Não tem. Essa é a primeira e única vez registrada na Bíblia que ele em primeira pessoa diz: eu sou o Messias. Das outras vezes as pessoas perguntam: então, Messias, ele, tu está dizendo. Quem está dizendo é você. Eles estão dizendo. Mas aqui ele diz de boca cheia, Lázaro: eu sou o Messias. E olha só que interessante. A primeira pessoa para quem ele se declarou em primeira pessoa não foi um judeu, não foi um fariseu, não foi um escriba, não foi um saduceu, foi uma mulher samaritana e namoradeira. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Independente de quem você seja, escute isso. Sempre que houver arrependimento,
haverá perdão de Deus. Ele é salvador de quem? Dos judeus ou dos samaritanos? Dos homens ou das mulheres? Ele é salvador dos negros ou dos brancos? Ele é salvador de quem? Ele é salvador de todos. Porque Cristo é tudo em todos. E em Cristo foi quebrada a barreira da separação. E em Cristo não existe judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Cristo é tudo em todos. Se arrependeu, Jesus salva. Então nós precisamos entender isso. E parar de querer prender Deus dentro de uma jaula. É impossível. Nós estamos falando sobre o leão da tribo de Judá, não é um gato, não. Não existe jaulas que possam conter o nosso Deus. Se você correr, se você fugir, Ele vai atrás de você e Ele vai te encontrar. O amor dEle vai te perseguir. Ele é incansável e Ele vai te buscar. Nessa noite eu finalizo aqui. Independente de quem você seja, arrependa-se. Pois sempre que houver arrependimento, haverá perdão de Deus. Sabe o que é lindo? Essa mesma mulher que chegou cheio de estigmas sociais, quando ela volta anunciando que encontrou o Messias. E o texto diz que toda a cidade creu através do testemunho daquela mulher. Agora vem aqui comigo no versículo 42, que encerra. Abre aí a Bíblia, capítulo 4, para a gente finalizar. Versículo 42. O texto diz assim: e os moradores de Samaria diziam à mulher: agora não cremos mais pelo que tu dissestes, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do... Aleluia! O Salvador do mundo. Porque Deus deu seu Filho unigênito por amor do mundo, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, seja salvo, sem exceção e sem acepções. Vamos deixar de lado os preconceitos e as nossas brigas de ego vaidosa e vamos deixar Jesus salvar o arrependido. Agradeço a oportunidade.